Paz, meus queridos, bom dia. Comece o seu dia de uma forma que agrade ao Senhor. Comece o seu dia com palavras, com ações de graças, com palavras de gratidão, mostrando o quanto você o ama, o quanto você precisa dele na sua vida. Comece o seu dia com orações, podem até ser curtas, mas poderosas, para a honra e glória do nosso Senhor. Comece o seu dia olhando para Jesus, aquele que providenciou para nós a salvação, o autor e consumador da nossa fé, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu quero ler com vocês o que está em Hebreus no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do Pai. Aleluia! Comece o dia olhando para este que sofreu tamanha oposição de todos aqueles que queriam ver a sua ruína, dos pecadores contra ele mesmo, contra a vida dos cristãos. Olhe para Jesus, permaneça olhando para Jesus, faça seus planos olhando para ele, dirija sua família olhando para ele, mas também lembre-se de livrar tudo aquilo que atrapalha o teu caminhar, a tua carreira de fé com Jesus. Elimine da sua vida tudo aquilo que pode atrapalhar. Davi focou na luta contra o gigante Golias e tirou aquela armadura que só o atrapalhava. E isso nós podemos ver em 1 Samuel, no versículo 38 e 39, no capítulo 17. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. E então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E depois disto, Davi tirou aquilo de sobre si. Davi tirou aquilo que só atrapalhava. Davi tirou aquilo de sobre si. Então faça uma análise na tua vida. Ações, pessoas, atitudes, palavras que só atrapalham, tire da sua vida. E também lembre-se, fuja, corra do pecado que nos envolve. O pecado é uma coisa que pode realmente nos afastar para sempre de Deus. Um cristão, ele deve lutar contra esse pecado diariamente, dia após dia, pois as ofertas virão. E jamais se acostumar com uma vida de pecado, com uma vida longe de Deus, com uma vida fazendo coisas que desagradam ao Pai. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados esconderam de nós o rosto dele e por isso ele não nos ouvirá. E nós podemos ver em Isaías 59, do 1 ao 3, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Porque as vossas mãos
estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Esse tipo de atitudes nos afasta totalmente do nosso amado. Ele não se alegra com esse tipo de atitude quando os nossos lábios falam mentiras, quando nós temos mãos sujas de fazer atos pecaminosos que desagradam a Deus, quando a nossa boca pronuncia palavras que não são de acordo com os princípios bíblicos de Deus. Deus se afasta de nós. Por isso nós precisamos pensar nessa manhã, como nós vamos proceder para que nós possamos estar cada vez mais perto do nosso Senhor? Queridos, nós temos que aprender a correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando eu e você nos convertemos, nós somos escalados para participar de uma corrida na vida cristã. Uma corrida onde nós não podemos mais olhar para trás, onde nós não podemos desistir, mas nós temos que prosseguir. É uma corrida que se assemelha muito a uma maratona, uma corrida longa, às vezes com muitas dificuldades, com certos desafios, com percursos extensos, com obstáculos. E muitas vezes esses obstáculos representam as nossas aflições, os problemas, as dificuldades que tentam roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, mas nós temos que prosseguir. Mesmo que surjam obstáculos e nós sabemos para onde nós vamos perseguir essa caminhada. Perseguir o nosso alvo, o nosso objetivo, sem jamais desistir e tendo sempre os nossos olhos fitos em Jesus. O nosso olhar deve estar fixo em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes somos tentados a passarmos por problemas, aflições, obstáculos e a desviarmos o nosso olhar para o problema, e é ali que nós sofremos. Nós sofremos quando nós olhamos para a circunstância, quando nós olhamos mais para o problema que nós estamos enfrentando do que olhar para o nosso Deus, que pode todas as coisas, que por nosso Deus não há impossível e não há causas perdidas. E quando nós olhamos para o problema, a nossa fé vai enfraquecendo, a nossa fé vai diminuindo e nosso relacionamento com o Senhor vai se esfriando. E nós não somos os últimos. Ao nós lermos a Bíblia, nós vemos na história bíblica diversas pessoas que tiraram os olhos do Senhor e tiveram tantas dificuldades. Nós vemos o povo de Israel tira os olhos do Senhor e Golias se torna mais gigante do que ele era. Todos ficaram amedrontados, covardes, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E então surge um pequenino, Davi. Davi olha para o Senhor e ele vê Golias muito menor do que realmente ele era, muito menor do que os outros viam. E isso fez com que ele conseguisse vencer, com a força do Senhor atuando nele. Gideão tira os olhos de Deus e os seus medos, inseguranças, complexos de inferioridade, traumas, o faz ver os exércitos inimigos muito maiores do que eles eram. Na verdade, quando eu e você tiramos os olhos de Jesus, nós vamos ver os problemas que afligem a nossa família, o nosso lar, muito maiores do que realmente eles são, e pode nos bater um desespero. Mas quando olhamos para Jesus,
que pode mudar toda essa situação. Então, o nosso coração se inunda de uma paz, de esperança. Queridos, Moisés em certo ponto também tira os olhos do Senhor. E então as suas limitações, fraquezas, começam a falar mais alto e ficam maiores do que realmente são. Ficam maiores do que o poder de Deus em usá-lo, mesmo com as suas limitações e fraquezas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminha por cima das águas. Mas no momento em que ele tira os olhos de Jesus e olha para o tamanho das ondas e olha para a força dos ventos, ele começa a afundar. Assim, meus queridos, é na nossa vida. Talvez você não vai andar sobre as águas no mar, mas são as águas da vida que muitas vezes tentam te afogar, te desestabilizar, te tirar do teu foco, dos propósitos que o Senhor tem na tua vida. Talvez não venha um exército inimigo contra você, mas venha um inimigo das nossas almas, Satanás, que vem para desestruturar a tua vida, que vem para te tornar inseguro, que vem para soprar palavras de negatividade, de pessimismo nos teus ouvidos, fazendo você pensar que talvez não é capaz de passar por essa situação com Jesus. Nós batalhamos sim. Nós estamos numa constante batalha, dia após dia, é uma batalha do bem contra o mal. E se você se posicionou com Jesus no lado do bem, do amor, da bondade, você precisa batalhar para que este mal que quer atingir tua vida, teu lar, que quer fazer com que você desista do seu ministério, aleluia, você tem que fazer com que este mal desapareça. E como? Olhando para Jesus. Você não tem mais tempo de olhar para as circunstâncias, você não tem tempo de ouvir pessoas pessimistas, você não tem tempo de ouvir fofoqueiros. Você olha para Jesus, você ora, você jejua, você medita na palavra do Senhor e continua caminhando, avançando rumo àquilo que Deus te prometeu. Queridos, nós somos chamados para viver acima das circunstâncias, tendo nossos olhos no Senhor. Dizer que o diabo vive tentando roubar nossa saúde, nosso dinheiro, nossa família e cada uma das nossas posses é uma verdade, sim. Porém, o objetivo maior dele é roubar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Isso é o seu maior propósito. Então você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você tem que viver olhando para o alto, com os teus olhos fitos no Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias à sua volta. No fim da prova, Deus não somente nos dá a vitória, como também nos ensina a nos apegar mais a Ele, vivendo acima de todas as situações externas, indo rumo à nossa vitória, proporcionada por Ele mesmo. Aleluia! Olhar para o Cristo é o único modo de nos mantermos espiritualmente firmes. Podemos encontrar por aí muitos crentes desanimados por estarem olhando para as fraquezas, para as circunstâncias, problemas da igreja, falhas nos seus líderes. Estamos vivendo numa época onde muitos cristãos começam a perder a sua identidade, pois não são mais luz do mundo. Muitos estão se perdendo na religiosidade, na tradição. Se quisermos um dia dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira,
e guardei a fé. Precisamos permanecer firmes, olhando para Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé. Deus nos criou para um projeto muito maior do que as experiências fracassadas que nós podemos experimentar aqui nessa terra. Em Eclesiastes 3:11, Salomão diz que Deus também propôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E ao ler essa passagem, nós percebemos que o nosso Criador tem planos para nós que vão além dessa vida, que vão além das circunstâncias, que vão além dos obstáculos. São planos de felicidade, planos de abundância, planos de esperança, planos de viver eternamente com Ele. Aleluia! Outra passagem da Bíblia que nos faz refletir sobre o verdadeiro propósito da vida é o que está em Efésios. E nós podemos ver como o Senhor é maravilhoso, como Ele planejou tudo desde o início com um amor infinito. E em Efésios 1, 5 e 6 nós podemos ver: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no nosso amado. Aleluia! Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e isso quer dizer que somos parecidos com o Criador. Nós somos mais parecidos com o Criador do que qualquer outro ser deste mundo. Portanto, o real sentido da nossa existência é encontrado quando nós passamos muito mais tempo com Jesus Cristo, lendo a sua palavra, lendo os seus feitos, lendo o seu sacrifício que deu a vida para nos salvar. Os privilégios dos crentes são maravilhosos. Assim que a obra salvadora de Cristo nos alcançou, nós fomos feitos filhos de Deus, adotados em seu reino de amor, e recebemos gloriosas garantias de uma herança futura. Aleluia! Nós também podemos ver, quando nós lermos em Pedro, e ele vai nos mostrar tantos privilégios do povo de Deus e o belo propósito que Deus tem com as nossas vidas. Os crentes receberam esse maravilhoso privilégio de se tornarem uma raça eleita, separada, escolhida pelo próprio Deus. E Pedro descreve esses crentes como quais que foram amados, escolhidos por Deus na eternidade, para formar a igreja dos salvos, a comunidade dos remidos, o corpo de Cristo e o seu bem mais estimado. Aleluia! Antes mesmo do pecado entrar na história humana, Deus já havia elaborado um projeto de amor. Por sua graça, Ele orquestrou um plano de salvação para resgatar os perdidos. Eu e você fomos amados na eternidade. Essa gloriosa verdade deve marcar nossa vida com gratidão, com entusiasmo diário e nos fazer avançar. Antes mesmo do Sol emitir o seu brilho e as galáxias serem criadas, Deus nos desejou e decretou um plano infalível que vai revelar o seu profundo amor por nós. Aleluia! Nessa manhã, Senhor, eu determino testar todas as minhas decisões pela Tua palavra e não deixar oscilar a minha vontade para longe da Tua vontade, ou pelas circunstâncias ou pela opinião popular. Eu desejo prostrar-me diante de Ti e
determinar o meu futuro baseado na tua palavra, nas tuas promessas e na tua vontade. Aleluia. Amém. E quando nós colocamos assim os nossos olhos no Senhor, independente da situação que nós estamos enfrentando, algo vai acontecer conosco. Seremos confortados, anestesiados pelo Senhor e Satanás não será vitorioso em nossas vidas. Pelo contrário, nós é que seremos mais do que vencedores. Nós podemos ver na Bíblia, no caso de Estevão, o que veio além da vitória não foi o tratamento, pois ele passou a glória celestial. Mas além de vencedor, ele recebeu um galardão mais glorioso. E é isso que acontece com os mártires. É isso que vai acontecer comigo e com você, se apesar das lutas, difamações, perseguições, injúrias, nós permanecermos firmes até o fim. Em Hebreus nos diz que alguns não aceitaram seu livramento porque visavam uma maior recompensa. Então, quando nós passamos por provas, tribulações, dificuldades, Deus não somente nos prepara uma vitória que inevitavelmente virá, mas Ele usa o tempo de processo em que nós estamos nessa prova e Ele vai estar tratando com a nossa alma. Ele vai estar nos capacitando, nos fortalecendo, nos preparando para chegarmos ao propósito estabelecido. Queridos, o Senhor lida com todo o aspecto e apego excessivo que temos nas coisas terrenas e nos ensina a ter os olhos nele. Muitas vezes sozinhos não conseguimos nos libertar do apego às coisas terrenas. Precisamos de Deus para trabalhar em nossas vidas. E isso é ser mais que vencedor. É ser tratado por Deus e chegar ao fim da adversidade melhor do que entramos nela. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.